A polícia do Rio de Janeiro concluiu um inquérito sobre o estupro coletivo de uma adolescente de 17 anos em Copacabana. 4 adultos foram indiciados e são considerados foragidos. Um adolescente também é investigado. Imagens do circuito interno de segurança, que agora fazem parte do inquérito concluído recentemente, mostram o momento em que os jovens entram no apartamento. Cerca de 1 minuto depois, a vítima, uma adolescente de 17 anos, chega ao local acompanhada de outro jovem da mesma idade, apontado como ex-namorado dela. Quase 1 hora se passa até que as câmeras registram a saída da adolescente, ainda acompanhada pelo ex. Ela relatou à polícia que, nesse intervalo, foi vítima de um estupro coletivo. O conjunto de imagens e mensagens analisadas foram cruciais para se chegar aos criminosos. Ela foi até esse imóvel para se relacionar com ele, só que chegando lá, o quarto foi invadido por 4 outras pessoas, todos adultos, que passaram a praticar violência sexual, além de agressões físicas e violência psicológica. A Polícia Civil identificou os 4 adultos. Todos tiveram a prisão expedida pela Justiça. O ex-namorado, por ser menor de idade, responde a um inquérito separado na delegacia especializada. Durante o fim de semana, agentes da delegacia de Copacabana fizeram buscas em diversos endereços ligados aos investigados, mas ninguém foi encontrado. Mais uma história que não contam, trazendo a luz do Espiritismo nas questões que acontecem por aí nessa vida, nas quais precisamos, eu acho importante, um esclarecimento na visão espírita da coisa. Porque, pelo menos para mim, é o que conforta, é o que faz o entendimento e até a aceitação. Do contrário, pensamento da pré-história, dos homens da caverna. É tudo na base do instinto. E falar nisso, está aí uma coisa que não perdemos ainda. É latente hoje em dia essa questão selvagem, primitiva, de agir por instinto. Hoje, o caso recente que está chamando a atenção é o que aconteceu com a menina em Copacabana, que eu estou chamando aqui, estou dando o tema de Copacabana deflorada. Pela plataforma, pede-se para tomar cuidado com um certo tipo de palavreado, de temas, por razões aí, ora é de acordo com a comunidade, que chegaram à conclusão que certo tipo de palavra, de assunto não se deve ser ventilado, outra, por mais que tente fazer 2 plataformas, uma de adulto e outra infantil, já se sabe que infantil já está invadindo, vamos dizer assim, a plataforma adulta, né? Os pais é que devem, no caso, bloquear a plataforma de adulto para as crianças, mas isso ninguém sabe, ninguém pensa, ninguém quer saber, deixa a criança à vontade, a criança querer vai lá, né? Ela já nasceu hoje com um dedo na internet e já vai lá no YouTube da vida e cai num assunto como esse, aí complica. Esse lado a gente tem que ver, né? Que é delicado essa questão. Daí vai-se o cuidado em falar certas coisas. E com esse cuidado, isso acontece também no Facebook, nas redes sociais, no Instagram, porque todo mundo sabe, né? Acredita que existem 2 plataformas, a infantil e a adulta, mas não é verdade, porque eu conheço pessoas, a próprios pais, permite que o filho se inscreva, imita a idade que tem, botar a idade de maior idade.
para estar junto com os adultos. E aí, fazer o quê? Culpa de quem? Quando acontecem as coisas, sabe, aquelas coisas assim do pedófilo, que o pedófilo, ele começa com artimanha no sentido de se passar por uma criança também, se passar por um adolescente também. Ele prepara aquele linguajar, aquela ideia, aquele roteiro, de acordo com a cabecinha de cada vítima que ele está lidando. E as perguntas são clássicas. Você está sozinho? Teus pais estão em casa? Teus pais têm acesso a essa conversa? Isso é chave aí, né? E tudo mais. Vou aqui chamar, vamos dizer assim, é uma inocência consentida, às vezes, porque as crianças hoje que estão nascendo aí não são aquelas de década de 50, 60, não. Mas não são mesmo. Elas já vêm sabendo mais do que os pais. Você me compreende, né? As perguntas são cabeludas, que pega dois grupos de pais. Um que não sabe responder e mentem, enrolam a criança, que também não é fácil de enrolar, porque quanto mais enrola, a pergunta fica pior, que é muito mais fácil, no caso, falar a verdade. A verdade, claro, dentro da cabecinha dela, da idade dela. Eu acho mais fácil isso. Não permitir mentiras. Não minta para a criança. É a pior coisa, isso pode lá na frente te trazer um problema que ela não venha confiar em você. E nem no próximo. Então são coisas delicadas. E aqui no caso da Copacabana deflorada, nesse caso, chama atenção no vídeo anterior que eu falei, volta e meia estou comentando sobre a formação do caráter de uma criança na idade entre 9 e 12 anos. Responsabilidade dos pais em observar e lapidar esse tipo de coisa. Por quê? Essa Copacabana deflorada é típico de falta de caráter. Vou numerar aqui. 1, falta de caráter. 2, vamos dizer assim, será um caso banal entre adolescentes? 3, entrou a falta de caráter aí, né? 4, uma inocência consentida, se essa existe isso. Mas pela história, é um troço que a gente, né, chega a ficar chocado e se faz essa pergunta: poxa, no momento da pessoinha lá que se demonstrou inocente na questão, mas esperta, sabida, porque ela já vinha fazendo isso naturalmente com o seu namoradinho. Só que aí o namoradinho aí resolveu incrementar a história. Foi aí onde, né? Aí aquele caso, né? Para ele chegar a esse ponto, não vamos dizer assim, uma relação aberta, né? Já que ele já não sentia mais nada mesmo, nem respeito por ela, e quando não se vê que ele não vai ter respeito por nada e por ninguém, entra de novo a culpa dos pais na formação do caráter. Inclusive, uns dos acusados, o cara é político. Claro que foi exonerado, mas a ideia lá no subconsciente dele foi aquela situação, né? Meu pai é político, nada vai pegar. Para mim não pega nada. Isso já é sabido, isso já é notório, isso já aconteceu até no caso da Araceli, quem se lembra?
que foram lá os playboys da cidade, os riquinhos da cidade, que foram suspeitos, foram presos, foram julgados, mas não foram condenados porque a política, como eram pessoas ricas da cidade, cidade pequena, resolveu absorver por falta de provas. É sempre essa linha. Pode reparar, quando tem um bicho brabo nessa questão, dolorosa, chocante, tem um garotinho, alguém ali com as costas largas. Coincidência? Outra também. O que aconteceu? Será que foi coisa de adolescente? Será que é, vamos dizer assim, normal? O adolescente ter relação sexual com um namorado? Sim. No caso, ela sabia de antemão que ele tinha feito um convite grupal. Ela não aceitou a ideia. Mas será que ela não abriu o desconfiômetro? O garoto tem insistido dela ir para o apartamento dele? Foi tão inocente assim? Sabe, é aquele tal negócio, eu não gosto de julgar, porque é complicado primeiro saber o que se passa na cabeça do adolescente, a gente não sabe. Ora, foi de livre-arbítrio e para uma situação, vamos dizer assim, rotineira, que era o namoro, claro, o namoro passando dos limites, né? Onde foram, vamos dizer assim, comer a maçã antes da hora, mas tinha uma prévia de uma situação que não seria tão normal assim. No caso aqui, né, poderia ela pensar assim, poxa, estranho isso. Então hoje não me encontro com esse cidadão, com esse carinha não me encontro, hoje eu não me encontro. Para saber que raio de ideia é essa. Mas segundo a história que contaram, foi pressionada, o cara encheu o saco e tal, e coisa e tal, e adolescente foi. Então, analisando aqui, o mais importante, a pergunta que você deve estar fazendo, que as pessoas costumam fazer, né? Como é que fica, no caso, a visão espírita nessa questão de uma... adolescente, porque é o caso, mas também acontece com adultos, né? De uma defloração forçada, né? Quer dizer, aqui analiso da seguinte forma as questões. É delicado, não vou falar assim, lá vem o cara achar que é olho por olho na lei de olho por olho, dente por dente. Ah, porque ela foi estuprada na outra vida, nessa agora vai resgatar e teve de ser estuprada. Não exatamente. Nem sempre é assim. Eu estou trazendo, vamos dizer, para quem não conhece, claro, o tópico é novo. E vai fazer pensar e refletir. Porque dessa vez, nesta linha, não tem uma programação para um estupro na espiritualidade. Quebrou. Não quebrou? Não quebrou a lei de aqui se faz, aqui se paga? Essa está quebrada. Então, a questão é, não, vamos dizer assim, no caso ocorrido, né, a defloração decorrida, a possibilidade de resistência da vítima, ela resistiu ou não resistiu, é uma situação. Estou falando na visão espiritual. Tá? Possibilidade da prova, se ela escolheu essa prova como vítima no espaço, possa ser que sim, ela escolheu, possa ser que sim. Aí, olha só, escolher uma prova para passar por esse tipo de situação é uma coisa. Agora, planejamento para isso acontecer no espaço antes da encarnação, não. A espiritualidade está fora. Porque senão seria assim, né? Qual seria o teatro dessa situação?
Quem seria o algoz? Quem seria, né, o mau caráter? Quem? Quem seria, no caso, invertendo os papéis, a vítima dela no passado. Mas não funciona bem assim no caso. São casos raros. Certo? A situação, ali houve, vamos dizer assim, uma liberdade de ação do malfeitor. Ele teve o livre-arbítrio para fazer aquilo. Certo? E antes dele reencarnar, ele preferiu reencarnar entre malfeitores. No caso ali são os grupinhos de adolescentes, cabeça oca, mas também com ídolo e ruim. Certo? Então, no caso, eles entre si, talvez um grupo já compacto no passado, de continuar aquela vida bagunceira, forasteira, né? Sim, poderia em grupo ter esse compactuado e durante encarnações nos mesmos grupos, na mesma bagunça. Sim, uma questão, né? Mas é sabido cada um o quanto ia se expor nessa situação, ignorando o ato que vem a praticar. Ele sabe que vai fazer aquilo, que aquilo não é certo, que aquilo não é bom, mas ele não está se importando com aquilo, nem com os atos futuros. Entende? Por quê? Porque os atos, claro, foram feitos à própria vontade. Não foram obrigados, ninguém mandou ele fazer aquilo por alguma razão, botou uma questão checkmate, botou questão ali, se você não fizer, o mal vai acontecer na sua família. Não. Foram porque quiseram ir, coisa de adolescente, coisa de mau caráter, coisa de vidas passadas, de grupos afins de mau caráter que se encontraram. Estão no livre-arbítrio dele de melhorar ou não, continuar na mesma coisa. Claro, para ter um limite. Mas no momento que isto ocorre, existe essa possibilidade. É o livre-arbítrio. Tranquilamente. Não tem outra hipótese. Você pode fazer o que você quiser. Você plantou, é livre. Mas a semeadura é que vai ser complicada. Aí, eu quero ver o quanto macho eles foram para aquela situação e o quanto macho eles vão ser para na hora do vamos ver, né? Agora chegou a sua hora. Não é verdade? Essa é uma situação. No caso, essa defloração, ela não obedece um planejamento, como eu falei, espiritual. Porém, tanto a vítima como o agressor se submete aos desígnios da lei maior. Simples assim. A análise completa da questão vai resultar na evolução de cada um. Ela é uma análise que se completa simplesmente na questão do resultado. Qual o resultado? No caso aqui, suportar a aprovação com coragem e resignação a vítima. Já é uma questão dela. Depois, mais para frente, nessa vida ou na outra vida, se ela vai perdoar esse agressor ou esse, como foi coletivo, esses agressores. Né? Condições do progresso espiritual da vítima. Outra, mais uma. Né? Para os agressores, aí vem a questão dolorosa da senda de refazimento de seus atos, contando futuramente com perdão dessa vítima, como eu falei, como uma forma de ajuda para superar as próprias deficiências. Aí é uma questão, né,
de eles se arrependerem do que fizeram e ela ter, vamos dizer assim, a humildade de perdoar. Aí vai de cada um, porque o perdão, ela tem a situação religiosa e a situação psicológica. A questão religiosa é uma questão hipócrita. Perdoe porque Jesus falou para perdoar o seu inimigo. Tem uns que são hipócritas, que estão dentro da igreja, eu perdoo fulano de tal, eu perdoaria, e fica dando conselhos. Mas quando acontece na casa dela, na casa dele, perdão acaba. Não, é mais forte do que ele. Quer dizer, falar para os outros é fácil, cara. Mas na sua vez, virou falácias. Aí acabou a tua cristandade toda. Tu é zero à esquerda e você quer vingança e quer justiça divina. E se a justiça divina não vier pelas mãos dela, está arriscado você fazer pelas suas. É o que acontece por aí. Nenhum ser humano que está aqui dignamente, santamente, tem condição de perdoar plenamente, 100%. Não tem. É difícil, não é fácil, que aí entra o lado psicológico da coisa. É mexer muito com a cabecinha dessa pessoa. E a igreja atrapalha, porque ela começa a cobrar isso dessa pessoa, e se você não consegue perdoar, aí já entra lá aquelas quiseras delas que Deus também não vai te perdoar. Não adianta você levar sua prenda para Deus se você tem um sentimento pesado ainda com o seu inimigo, que você tem ainda de aliviar seu coração com o seu inimigo. Poxa, calma lá, não é bem assim não, vamos deixar de ser hipócrita. O perdão se começa assim. Eu falei da religião, falei do lado psicológico, agora entra o lado espiritual. O que se resolve no perdão, puramente, dentro da psicologia, até dentro da religião sadia, dentro da espiritualidade, temos que reconhecer que quando acontece com a gente não tem 100% de aceitar. Isso é normal, nós somos normais. Não adianta bater no peito não, porque cada um sabe do seu cada um. O que falam lá é hipocrisia pura. Repito, quando acontece com ela, não, aí é outro universo, outra categoria, e não. É certo. Mas como é que se resolve isso psicologicamente e espiritualmente e dentro de uma religião? É sabido, repito, que faz parte do ser humano de cada um. Essa história, perdoo, mas se passar na mesma calçada, eu finjo que não vejo, eu atravesso para o outro lado da calçada. Não é essa. Porque quando a gente quer perdoar e a gente está com o coração pesado, alma raivosa, a gente está emitindo mal para aquela pessoa. Tomara isso, tomara aquilo que você fez, vai tomar em dobro, tomara. Isso já é um mal. Se a pessoa não perder as estribeiras e ser o próprio mal e cometer o próprio ato. Então, começa-se como? Só o fato de não desejar o mal para aquela pessoa já é um perdão. Simples assim. É esse o sentimento que se tem. Me fizeram mal, a pessoa me traiu, aconteceu essa barbaridade, é raiva que você tem, e você quer se vingar daquilo. E você começa a praguejar, emanar uma energia negativa, ruim, para quem fez. Desde o momento que você para de desejar isso, já começa o verdadeiro perdão. O início do verdadeiro perdão, a prática do verdadeiro perdão, é você não desejar mais o mal daquela pessoa, esquecer aquilo que ela fez, tentar da melhor forma passar uma borracha, deletar, mudar de cidade, de bairro, quem sabe até de estado. Você faz aquela
higiene mental, você esquece, e o tempo passa, e o tempo é o melhor remédio que tem, curador que tem, e você consegue, né, perdoar. Vai que o destino, de uma certa forma, coloque cara a cara de novo. O agressor, o mau caráter, no caso arrependido, vai pedir perdão. Se essa aqui trabalhou isso que eu estou falando, não desejar mais o mal, né? Fazendo esse trabalho, essa terapia, vai aceitar mais facilmente, porque alguma coisa vai mexer com ela, até o lado bom dela. Ela vai, sei lá, se ela entrar para uma espiritualidade, para algum templo místico, holístico, alguma coisa tocar nela, ela vai saber o que foi uma prova para ela, para saber como ela se sai, e ela perdoando, limpando isso, desconsiderando esse mal, vai ser bom para ela. Agora, se ela não conseguir, fica para a próxima. Aí fica duas situações, né? Esse aqui se arrependeu, essa aqui melhorou. Tudo resolvido, tudo em paz. Honestamente, não hipocritamente. Situação, esse aqui não se arrependeu, mas essa aqui perdoou. Essa aqui, se não se arrependeu, o problema é dele. Ele que vai sentir aquela dor, aquele mal pro resto da vida. Ele que vai ficar doente. E ela aqui está curada. Ele vai adoecer e morrer com essa ferida, com essa dor, com esse veneno. Dele mesmo. Essa aqui também está curada. Sentiu o drama. O pior é quando um não cai na real e a outra não aceita o que aconteceu. Isso que é o pior. Mas aí é uma questão de deixa para a próxima, né? A vida se encarrega de reparar isso, dê tempo ao tempo. Quem sabe na outra reencarnação começa a reparar, né? Às vezes as pessoas nascem com um trauma que a psicologia, até a psiquiatria, não acha. Quando não acha, o nome dado é síndrome. Quando é dado o nome de síndrome, quer dizer o quê? A tradução? Problema espiritual. Então aquela pessoa sofreu um mal como esse, não resolveu ainda a questão daquela vida, reencarna com algum problema. Não pode ver homem, se for o caso, né? Não casa com homem, foge de homem, e não quer saber de casamento, não quer saber de filho, não, nada, um problema. Olha que eu estou contando aqui os softs, porque tem uns assim que comete uma loucura e comete uma barbaridade em cima de uma barbaridade, né? Um atentado contra a vida do outro e sem saber porquê, eu não sei. Vem aqueles papos bravos, né? Não sei, eu olhei para fulano de tal, senti uma energia ruim, peguei um instrumento ali e descarreguei nele. Não sabe. A psicologia não vai saber, de repente a psicologia vai para um outro caminho, caminho da psicopatia, né? Porque na psicopatia entra vários elementos naquele que a pessoa, né? Geralmente o psicopata é assim, né? Ele não tem emoção, ele não demonstra emoção, ele não tem arrependimento. Tá vendo aí? Como uma coisa puxa a outra. Geralmente um psicopata vem dessa questão de um estupro. Isso é científico. O cara não tem sentimento, amor, respeito, é vazio, é um nada. Não se arrepende, não tem arrependimento, não existe a outra pessoa é nada, ele é frio e nada para ele. E é difícil mexer com uma mente dessa. É um trabalho muito danado para o psicólogo. Existe um estudo até hoje disso. Mas quando entra na questão espiritual, pode ter certeza que lá atrás, em outra vida, no mínimo, uma defloração foi acontecida. E aí? O que você acha? Dê a sua opinião.
que você achou do tema de hoje, de histórias que não contam? Foi positivo para você essa explicação? A explicação onde gera um próximo, vamos dizer assim, psicopata? A explicação do perdão? A explicação da reação da vítima? Da não programação espiritual? O acontecimento, como deve reagir? E como deve reagir não é para qualquer um não, tá? Nós somos seres humanos ainda, nós estamos engateando na evolução espiritual e uma questão dessa é forte para ser testado a nossa evolução. Às vezes é um teste de como você vai se comportar, como você vai reagir, se você vai se resignar, se não vai e tudo mais. Aconteceu. Raros, repito, são os casos de programação para esse tipo de coisa, porque, veja bem, raros são os casos que aconteceu aquilo com aquela pessoa e a vítima agora vai virar algoz na outra. Inverte a posição, seria a lei do talião de olho por olho e dente por dente. Não é sempre essa questão. Porque se fosse planejado, não tivesse ali, naquele grupo que tem que encarnar, alguém que cometeu isso com aquela pessoa, e essa pessoa tem que passar por esse tipo de situação, quem daquele grupo seria? Não tem. Vamos deixar o acaso. O acaso seria para essa pessoa aqui que fez no passado receber essa carga que ela descarregou na outra, e ela tem que saber como é ruim e pesado. Então não dá para rotular, fazer um teatrinho aqui, onde, né, os personagens se encaixam. É a questão aleatória da situação. Você tem que passar por aquilo? Tem. Se não tem um karma ligado, você vai passar, não importa como, você vai passar, coisas vão acontecer. Assim, como falei no outro vídeo, bala perdida não existe, tem a bala achada, a endereçada para aquela pessoa desencarnar com aquilo. Quer dizer, né, ela tinha de desencarnar naquela situação. Se é uma bala perdida, no caso, quem atirou? Não se sabe. Não se sabe quem atirou. Quer dizer, ou seja, viu? Não tem um personagem criado, culposo ali. Ela tinha de passar daquele jeito, daquela situação. Olha aí o oculto no meio dessa história aí. Mas o que importa é como ela vai passar, como ela vai resistir, como ela vai entender, como ela vai ou não se resignar, como ela vai aceitar. Mas ela tinha de passar por aquela situação, ou positivamente, para depurar, ou ver o grau de evolução, pureza do seu espírito, né? Ou se ainda está falhando nessa questão, precisa ainda se lapidar, certo? Eu espero que você tenha gostado desse assunto. Comente. Esse assunto é vasto e triste e pesado e delicado, que certas coisas, certas palavras não podem ser colocadas aqui, porque eu já falei no início a questão de A, B e C, mas pode se aprofundar de uma outra forma. Basta você comentar. E de acordo com o comentário, o volume, os pedidos, eu adentro no tema, numa outra âmago da questão. Agradeço por ter assistido esse vídeo e até a próxima história que não te conto.